que foi interessante aqui, ouvindo você falar e pensando em ecossistemas? Falou, quando a gente foi lançar, já tinha uma decisão do cartão que eu ia usar. Então, assim, eu queria entender, como é que vocês pensam em parceiros? E o que é o processo? Pô, é um Amex, é um Visa? Você falou, quero ser um grande banco. Isso tem muitos produtos. O que eu vou fazer dentro de casa? O que eu vou fazer fora de casa? Então, acho que queria entender um pouco como é que é esse processo, como que vocês olham e como é que tem sido a experiência de usar tantos parceiros diferentes. Boa. Acho que a gente, nesse mundo de startup, a gente tem um super desafio de lidar com curto prazo e longo prazo. Tudo é isso, né? Curto prazo e O longo grande prazo. dilema é priorização do século. Curto prazo e longo prazo. Dinheiro. Aloca aqui ou aloca para lá, né? Crescimento curto prazo ou investe em plataforma. Perfeito. Cara, a gente em fintech, essa discussão de investir em tecnologia, né? E lidar com sistemas legados, e etc. É constante essa discussão. Então, internamente, a gente também tinha disso, desde o início, né? Como lidar com curto prazo e longo prazo. Um fator que eu acho que nos ajudou a tomar a decisão de priorizar mais longo prazo do que a média ou do que a gente teria se a gente não tivesse tido experiências anteriores, eu acho que é o fato de termos tido experiências anteriores, de termos, acho que os 5 já tiveram suas experiências em startups, já, né? Todo esse roller coaster já passaram por ele. Fizeram suas saídas, já... Acho que não tem uma questão de ego, de precisar se provar. Alguns desses aspectos, tem patrimônio. Então, esses fatores todos, assim, founders que já tiveram uma experiência anterior, eu acho que todos esses fatores, inclusive, fizeram com que a gente decidisse se juntar também. Mas, cara, estamos juntos. Será que faz sentido a gente dedicar 1, 2 décadas, o resto da vida, talvez, para essa próxima longa jornada? Porque é um negócio difícil. Sim. Complexo, então a gente tem que estar junto nessa. E aí a gente decidiu, faz sentido. E um grande motivo é porque a gente sim acredita que dá para fazer um negócio grande e a gente quer fazer um negócio grande e relevante. Isso nos ajuda muito a pensar no longo prazo. Assim, cara, para fazer esse grande banco, não é que uma licença, um negócio assim. Tem certas coisas que levam anos, mas tem certas coisas que, além dos anos, você precisa de outros ativos, outros contatos, outros aspectos aqui para construir. Então, a gente sempre tem o tempo inteiro, é muito comum no nosso planejamento de curto ou de longo prazo, ficar nessa dualidade. Daqui a... eu fico falando, a visão de ter um banco. A gente não é um banco nos Estados Unidos, nem no Brasil. A gente tem algumas licenças lá e cá, mas essa visão, ela segue sendo absolutamente válida e é a que a gente persegue. Porque nos ajudará com outros aspectos para a gente construir. Então, quando a gente foi lançar, uma primeira decisão que foi contraditória ou que a maioria dos playbooks não recomendariam é que a gente decidiu, sim, manter 2 frentes de desenvolvimento, uma para banking e uma para investimentos. A gente decidiu fazer desde o início. Entendi. Desde o início. Eu comentei que a gente tinha uma licença de Registered Investment Advisor antes de lançar. A gente lançou em novembro de 20 a conta, o cartão virtual com o processo de remessa. Em fevereiro, 3 meses depois, a gente lançou, de fato, no app, a conta de investimento com o Managed Portfolio ali, Robo-Advisor, estava lá. E isso foi uma crítica por muito tempo, assim, perda de foco, vocês não estão priorizando. Certamente a gente teria investido mais em banking e conseguido fazer mais coisas em banking se a gente tivesse priorizado. E aí, engenheiro de obra pronta, é fácil falar. Naquele momento tinha um fator adicional de desafio, que a gente lançou um produto para um viajante, mas o brasileiro é proibido de viajar para a Europa, só podia ir para os Estados Unidos passando 15 dias no México, programa americano. Então a gente lançou o produto para o viajante que precisava passar 15 dias, então não tinha ninguém viajando. A gente decidiu seguir focando no viajante, com uma crença muito forte que quando liberassem, ia ter uma grande onda. Quanto mais repressão, mais tem explosão. Então a gente decidiu bancar isso, a gente não sabia até quando, mas decidimos. E mesmo nessa situação... E aí, o investimento, seguir investindo na unidade de negócio de investimento, era de alguma forma um hedge. Se esse negócio aqui der merda, a gente segue tocando aqui investimentos e tal. Mas a gente seguiu tocando em paralelo. E
vou voltar para a outra metade da sua pergunta, mas então acho que essa é um exemplo, mas que um exemplo que eu acho que retrata muito bem. A Nomad já era pré-operacional, decidiu fazer essas duas coisas, lançou, não tinha receita nenhuma, ninguém viajava, a gente decidiu manter, vamos manter os dois. A gente sempre tinha essa crença muito forte, totalmente contra playbook de Lean Startup e afins, mas a gente estava muito e seguimos assim, super confiantes nessa estratégia. E a gente segue assim até hoje. Eu acho que a gente investe versus outras empresas de estágios semelhantes em muito mais produtos paralelos do que deveria ou do que é recomendado. Então, já veio do e isso D0 lá de quem é a Nomad, a empresa Sim. que... A gente faz muita coisa em paralelo. Isso é um super desafio. O investidor olha assim, mas você não tem uma ineficiência nesse aspecto? Então, também, por outro lado, o que a gente tenta mostrar vamos isolar o que é aqui, os economics desse core e o que a gente está fazendo aqui de novos investimentos, que deveriam ser investimentos para serem colhidos mais no futuro. Sim. E aí, sobre escolher parceiros e plataforma, uma grande parte dessas decisões também, né? Uma fintech que é B2C, que olha para o consumidor, assumindo que essa é a prioridade 1 da empresa. Então, a Nomad, com uma fintech B2C, a gente tem um app e o cliente olha aquele app e vê na Nomad todos os significados de todos aqueles produtos. A Nomad está aqui, então... A entrega, a experiência de vocês, é tudo comunicando essa interface do que vocês estão colocando ali. É 100% cozinha responsabilidade nossa. Sim. Se não funciona, amigo, é a Nomad. Né? Então, sim, a gente precisa ter um conforto e uma relação muito próxima com todos os provedores. E quando você é uma startup, especialmente nos estados iniciais, você tem menos dinheiro, você quer ir mais rápido, você precisa ir mais rápido, é o diferencial, então você vai sim alavancar mais parceiros. Então é natural que a gente faça isso com todos os nossos produtos. Tem os novos, né? Tem sempre um processo de avaliação de com quem trabalhar, como trabalhar, como se manter flexível, como não criar riscos acima dos aceitáveis, como garantir nível de serviço dos parceiros e assim por diante. Isso é parte do processo de desenvolvimento. Agora, sejamos francos, toda startup assume mais risco que a média. Né? Sim. Então, é natural que nós, quando a gente vai construir produtos, a gente acaba sendo mais ousado, mais tolerante a risco do que instituições mais tradicionais, conservadoras e afins. Então, é bagunçado. Estou fugindo da sua pergunta aqui da não ensaboada, mas o processo de trabalhar com parceiros, ele é natural. Né? Natural ao longo do tempo. E a gente está sempre reavaliando, sempre considerando o que está fazendo sentido. E as relações são sempre diversas, né? Tem aquele cara que você acaba ficando mais próximo no começo, a gente tem sempre essa reavaliação que você está falando, tem gente que de uma forma concorre com você em alguma esfera, mas é do game, mas a forma de acelerar também acaba sendo essa, né?